Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Aeromoço. Meu nome é Marcelo Bueno e hoje o nosso tema é voando no Canadá. Como é que faz? Quais são os pré-requisitos? Quem pode voar no Brasil, no Canadá? É sobre isso que a gente vai falar hoje e comigo eu vou ter aqui a Lu, que já fez aqui um vídeo ao vivo com a gente antes, mas já faz algum tempo, na verdade já faz 3 anos que isso aconteceu, onde ela contou um pouquinho da experiência dela e era meio no meio da pandemia, então tem bastante coisa diferente aí pra gente conversar sobre como é voar no Canadá. Então vamos lá, a Lu já chegou. Vou chamar ela aqui pra essa nossa conversa. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Vai entrando aí. Nessa noite de domingo, hein, gente? Tá um calor. Oi. Oi, Lu, tudo bom? Tudo certo Tudo também. bom, Obrigado por você? ter participado aqui com da live com a gente hoje. Falar um pouquinho aí sobre a sua experiência. Obrigada. Obrigada a você pelo convite. Não acredito que já faz 3 anos que a gente conversou. Não já faz 3 dois. anos? Acho que por aí, pelo menos Foi uns no meio 2, da né? pandemia, Foi no foi meio da bem em pandemia, 2020, né? assim. Não lembro exatamente a data, mas faz um tempinho já. Se vocês não seguem ainda a Lu, gente, segue ela lá, porque ela compartilha aí o dia a dia dela. Essa semana passou por um perrengue que eu fiquei daqui, meu Deus do céu! Vai, não vai, vai, não vai. Por causa de neve, que é uma coisa muito diferente da nossa realidade aqui no Brasil, né, Lu? Antes da gente começar, conta um pouquinho pra gente sobre você. Bom, meu nome é Luciana, eu moro no Canadá já vai fazer 6 anos agora em janeiro. Nunca tinha trabalhado como comissária no Brasil, foi uma ideia que surgiu, uma oportunidade que apareceu aqui, que eu não estava muito satisfeita com a minha carreira que eu tinha antes. Sou formada em Relações Internacionais, trabalhei com outras coisas aqui. O que mais? É isso, moro em Toronto, sou do interior de São Paulo, no Brasil. E eu voltei hoje daquela viagem do perrengue, então por isso a minha cara de cansada, não repare. Cheguei hoje às 6 horas da manhã. Finalmente aquela saga terminou. No fim deu tudo Quando a gente certo. chega aí de um madrugadão, ainda mais de uma chave complicada como foi a sua, né? A gente leva aí uns dias pra se recuperar. Eu sei como é. Com certeza. Conta pra gente, antes de mais nada, por que você foi morar no Canadá? Basicamente eu tava procurando por mais qualidade de vida, né? Tava um pouco satisfeita com a situação no Brasil, principalmente questão de violência, falta de oportunidade. Às vezes até tem oportunidade, mas os salários são longe né, o ideal, né, para garantir uma qualidade de vida interessante. Então comecei a pesquisar, a princípio pensei na Europa, mas na Europa é muito mais difícil, você não tem cidadania, que é o meu caso. E aí pesquisei, encontrei informação sobre o Canadá e vi que eu tinha os pré-requisitos por causa da minha formação, idade, nível de inglês, para conseguir o visto de residência permanente antes de eu vir para cá, né? Eu falei, bom, nunca fui para o Canadá, mas só ouço falar coisas boas, no máximo o inverno rigoroso, acho que é o pior dos problemas, então eu prefiro. Não me incomodo de lidar com isso. Aí fiz o processo do visto de residência e vim pra cá De uma vez, sem nunca ter visitado antes. Em janeiro de... Que coragem. Em janeiro de 2017. E quando você foi pro Canadá, a aviação já era alguma coisa que você pensava, assim? Então, meus pais sempre falaram que achavam que eu deveria investir na carreira, porque eles sabem que eu sempre gostei de viajar, falo algumas línguas, mas eu sempre, né, fiquei aquele pensamento de que eu queria uma carreira mais tradicional, né, fiz relações internacionais, queria trabalhar na área de diplomacia, depois queria trabalhar em ONG, alguma coisa com política internacional, e nunca dei muita bola, né, e aí foi quando a gente migra para outro país, é um pouco mais complicado, porque o nosso currículo, infelizmente, não tem o mesmo peso que tem em casa, então a gente acaba tendo que se abrir para novas oportunidades. Eu trabalhei em algumas coisas na área administrativa, não estava muito satisfeita, até que eu vi a WestJet, a minha empresa anterior, estava contratando quem falasse português. Eu falei, bom, vou tentar ver o que
ver o que que dá, e aí acabei fazendo o processo seletivo, E a passando, e me WestJet, ela encantei, voava me vejo para fazendo o outra coisa. Brasil ou Portugal, algum lugar que fale português? Não, então eu nunca entendi muito bem. Eu acho que o foco deles era atender os passageiros do Canadá, porque aqui é um país extremamente multicultural, tem muito brasileiro, tem muito português. Eu não sei se em algum momento eles tinham essa intenção de voar para fora. Eu fazia na WestJet só voo doméstico, né? De no máximo 3 horas, um aviãozinho bem pequeno, parecido com o ATR que vocês têm no Brasil. E nunca nem usei muito português. Tive um ou outro brasileiro português como passageiros, mas nada assim muito 3 horinhas de constante, né? voo é o Muito que você frequente. fazia antes? No máximo 3, a gente, às vezes eu fazia 4, 5, Ah, 6 tá. voos por dia, né? Então, bem cansativo. Então, foi bom para conhecer o Canadá, né? Que eu viajava fazer só praticamente Bom, voo eu tenho doméstico, certeza que então uma das foi coisas que legal. todo mundo vai querer saber antes de mais nada são os pré-requisitos para poder voar no Canadá. Eu sei que não é assim tão fácil, né, como a maior parte dos países. Você tem que ter aí algumas Uhum, permissões, né, para poder trabalhar naquele país. No caso do Canadá, para qualquer uhum. companhia, eu tendo só, tipo, por exemplo, visto de trabalho, já seria o suficiente? Não, você tem que ter um visto permanente, né? Então, para algumas companhias como a WestJet, eu acho que deve ter mais uma ou duas, eles aceitam a residência permanente. E para a Air Canada, que é onde eu estou agora, tem que ter cidadania. A A maioria maioria quer requer cidadania, então. cidadania. Tá um pouquinho Ah, mais. então não é tão fácil assim para Uhum. brasileiro, né? É um pouco. Não, assim, normalmente não é o. É muito difícil que seja o primeiro emprego aqui, né? Depois de um tempo, quando você fizer todo o seu processo de migração e conseguir a residência, tem algumas empresas que Você aceitam já e está aí na depois sua segunda empresa, né? a cidadania. Nas duas empresas aí, você acabou trabalhando bastante com brasileiros ou não, assim? Na Air Canada tem bem mais. Na WestJet, como era uma empresa menor e né, não tinha tantos. Acho que eu trabalhei com duas brasileiras Ah, na, é na, na pouquinho. WestJet, se eu não me engano. É uma empresa bem menor, né? Na Air Canada é gigante, é a maior empresa aqui do Canadá, então tem bastante. Nesse voo que eu fiz agora para São Paulo, tinha uma brasileira, tinha 3 portugueses, então é Bom, você já bem está aí na sua segunda diversificado. empresa com o quê? Uns 6 anos de voo? Não, eu comecei no final de 2018, então faria 5, né? Tirando um período que eu fiquei afastada por causa da pandemia, né? Mas 5, 5 anos de quase voo, 5 duas no total. empresas, você já teve algumas experiências e dá para comparar também a diferença Uhum. entre essas duas realidades, né? Existe alguma coisa da sua empresa anterior que você Uhum. sente assim muita falta por ser voos mais curtos, pernoites mais próximos, talvez? Sua base também era Toronto antes? Era Toronto. Na verdade, uma das coisas que eu mais gosto agora da empresa nova são os voos internacionais, né? Então, eu não sinto muita falta dos domésticos. É, eu sinto falta do ambiente de trabalho, era bem diferente, porque como era uma empresa bem menor, você acabava conhecendo todo mundo, né? No avião que eu operava antes, eram só 4 tripulantes, 2 pilotos e 2 comissários, então acabava todo mundo ficando muito próximo, todo mundo interagindo mais. Um avião Hoje em gigante, dia, a né? gente às vezes tem 12 comissários, 4 pilotos, você mal vê o piloto, você mal vê todo mundo que está na tripulação, dependendo de onde você trabalha, então E como é são os... diferente. É difícil trabalhar com a Entendi. mesma pessoa E duas como são os vezes também, pernoites né? agora? Porque agora com então esse monte de voo internacional novo, tenho certeza que você está conhecendo muito lugar novo pela primeira vez. E aí, novidade é sempre muito bom, né? Sim, sim, com certeza. É, Normalmente a gente faz o voo, fica 24 horas, pelo menos, às vezes damos sorte de ter que ficar um pouquinho mais. No caso dessa viagem do Brasil, é interessante porque eu faço o voo para São Paulo, a gente descansa 24 horas, aí no dia seguinte a gente faz um bate-volta para Buenos Aires, descansa mais 24 horas em São Paulo, depois volta para cá. Então acaba sendo 5 dias. Tá legal, dá para aproveitar um pouquinho, mas é Bate bem volta para os cansativo ares, também. imagino que deve dar umas 3 horas indo, 3 horas voltando. Sim, e a gente, como por causa do trânsito de São Paulo, a van é bem cedo, né? E depois tem trânsito para voltar, então acaba que toma o dia inteiro.
Então, só essas 24 horas antes, 24 horas depois são legais. Beleza, Dá então pra a gente fazer começou alguma a coisa. falar aí dos pré-requisitos, que Uhum. tem que ter ou residência, né? Ou a cidadania para trabalhar em uma das empresas aéreas aí do Canadá. Mas além disso, o que mais eu teria que ter? Eu imagino que pelo menos um inglês fluente, né? E aí o francês, porque o É. Canadá é um país bilíngue e tem inglês e francês. Eu sei que não é em todas as províncias, mas tem. Uhum. O francês também é Sim. exigido? Como é que funciona? Então, essa é uma grande diferença da WestJet e da Air Canada. Na WestJet, eles são bem mais tranquilos com relação a isso. Não é necessário ter alguma pessoa que fale francês em cada voo. A Air Canada, como é uma empresa regulamentada pelo governo, ela costumava pertencer ao governo, foi privatizada. E quando foi privatizada, algumas das condições seria manter a sede na província do Quebec e manter a língua francesa como Uhum. parte de todos os voos, né? Então, em cada voo, dependendo do número dependendo de para onde vai, dependendo. Se sai de Montreal, o voo, todos os tripulantes têm que falar francês. Assim, se é uma rota que sai de Montreal e volta para Montreal. Independente disso, para qualquer destino, sempre tem pelo menos uma pessoa que fala francês. E a gente tem que tentar evitar falar que não fala francês. Se algum passageiro pede alguma coisa em francês, a gente tem que falar un moment s'il vous plaît, se não fala, e conseguir alguma pessoa que responda, porque a gente tem essa obrigação de oferecer o Tá, serviço nas duas então, línguas tipo, ai, oficiais calma, do país. não é eu não falo francês, é só um Uhum. minutinho. E aí traz alguém pra Só um resolver. minutinho e já volto. Traz alguém que Mas aí outros resolva. idiomas aí É. são um requisito também, porque tá, inglês e aí talvez o francês aí como o primeiro ali, né, o básico, e aí o que que viria em sequência Uhum. de interessante? Se você falar o francês, você vai ter mais chance, porque normalmente tem mais vagas para quem fala francês, né? E a Air Canada é assim, são vários idiomas, é todos os idiomas, todos os lugares que eles voam, sempre eles colocam uma pessoa que fala a língua oficial, né? Então, quando eu entrei, eles estavam contratando, precisando muito de quem falasse alemão. Então, eu faço toda hora, vou para Frankfurt, em Munique, na Alemanha, faço Zurique, na Suíça, Viena, na Áustria. Então, sempre tem que ter uma pessoa que fale o idioma do destino. Mas tem de tudo, tem o que mais? Ruim de falar os Espanhol, idiomas também, é português. bom que te ajuda a ser Eles vão para. contratado, mas é ruim porque você fica meio preso em uma rota, né? Tá. Dá uma repetida. Desculpa, Que cortou um você pouquinho o que saber um você falou. idioma específico aí acaba repetindo uma mesma rota muitas vezes, né? Aí Muitas fica um pouco preso aí vezes. também nisso por causa do idioma. A sua empresa atual, ela voa para todos É, os lugares do mundo hoje? sim, tem voos. A gente tem 4 bases, né? Montreal, Toronto, Calgary e Vancouver. Então, não necessariamente tem voo para todos os destinos de todas as bases, mas tem voo para Austrália, Nova Zelândia, de Vancouver, por exemplo, muito voo para a Ásia. Tem alguns lugares na África, muitos lugares na Europa, na América do Sul. Tem para o Peru, Chile, Argentina, Brasil, Vai ficar Colômbia, bastante lugar. assim, Tem bem muita para coisa então vários para você lugares. conhecer, né? Uhum, Quanto tempo você está nessa empresa? sim, muito tempo. Mas muita coisa. Eu entrei em maio, vai Olha, é fazer um recente ano em ainda maio. até. Agora quase. E quanto tempo durou o Uhum, treinamento? sim, sim. 7 Foram 7 semanas. semanas? Nossa, é Uhum, muita coisa! muito intenso. São nove Nove famílias de aeronaves, né? aeronaves. Então é muito pesado. E você tira a 9 carteira de aeronaves todas diferentes, elas. né? Que a gente tem Nossa, é muita todas elas. coisa. Eu não sei se eu tenho É muito. capacidade para aprender tudo isso de avião, não. É muita coisa. Eu tenho meu treinamento anual mês que vem, eu já estou nervosíssima aqui, tendo que relembrar todos os detalhes, tudo que a gente faz. Como eu passo muito tempo sem voar em uma delas, ou mais de uma delas, então você acaba esquecendo um pouquinho, né? Tem que estar cada vez antes do voo, tem que dar uma olhada qual é o avião, dar uma refrescada, ler o nosso manual E, e lembrar e os como é que detalhes. funciona aí no Canadá? Porque aqui no Brasil, por enquanto, ainda está exigindo o curso de comissário.
Eu não sei se você viu isso, mas a partir do ano que vem vai deixar de ser uma exigência e a gente não sabe como vai ficar. Mas a gente ainda não sabe como vai ficar. Mas e aí no Canadá? Tem que ter curso também, algum curso específico? Não, eu nunca fiz curso nenhum, até existe, né, algumas instituições que oferecem um curso, mas eu nem recomendo muito porque você vai acabar tendo que aprender tudo específico da empresa e é muito diferente de uma empresa para outra, então acaba não sendo tão vantajoso fazer o curso, né? Você aprende tudo realmente no treinamento, né? Por isso que você falou do nível do inglês, se não for muito fluente, você não consegue acompanhar um treinamento, porque o ritmo é muito acelerado. E fora que, né, para quem nunca conviveu com aviação, o idioma aviação por si só é outra língua praticamente, né? Você tem que pegar o ritmo nisso também. Então é isso, a gente não precisa de curso. E aí, a empresa que dá o você viu que a treinamento. WestJet antes estava contratando, como é que você caiu nesse mundo? Eu sempre, como o meu currículo é um pouco diversificado demais, que eu estudei relações internacionais, que é uma área muito complicada de conseguir emprego, eu acabei trabalhando em várias coisas diferentes. Então, o meu jeito de procurar emprego aqui era focando em vagas que precisasse de algum idioma que eu falasse, né? Aí eu coloquei lá português e apareceu a UFJet contratando, eu vi que precisava só da residência, todos os outros requisitos eu tinha. Que casou com o que você já tinha e beleza, vou ver o que é isso. Sim. Uhum. E aí depois desse tempo, o que você acha da aviação hoje? Tipo, é uma carreira aí que te surpreendeu positivamente? É onde, tipo, você quer estar aí? Como é que funciona? Eu gosto muito, assim, me apaixonei desde o meu primeiro... Nem desde o meu primeiro voo, desde que eu comecei a fazer o treinamento e entender mais, né, como é que funciona a operação. Me apaixonei e não me vejo fazendo outra coisa hoje em dia, mas uma coisa é certa, que acho que você vai concordar comigo, não é para todo mundo, né? É mais que um trabalho, é um estilo de vida completamente diferente. Você é cansativo, é pesado pro corpo, é estressante. Você lida com pessoas em situações de muito estresse, muitas vezes. Cada vez mais, né, Lu? Vamos combinar que a gente está vendo aí cada vez mais casos acontecendo no mundo de situações que não deveriam estar acontecendo, né? Com certeza. A gente acaba levando a culpa por muita coisa que está muito fora do nosso controle, né? Então acaba ficando muito complicado, mas assim, fora isso, sabendo não levar as coisas pro lado pessoal, né? Sabendo ter paciência, engolir algumas coisas, deixar passar, então, no geral, eu acho que é aquele negócio, né? Você tem que fazer constantemente um peso de se ainda vale a pena todas essas complicações, né? Porque a gente sabe que são muitas. Sim. Desculpa, não, eu queria falar, e o salário, no começo principalmente, é longe de ser o ideal, né? Então tem que gostar ainda mais muito com 7 semanas de treinamento, você não tá nem recebendo de voo nem nada, né? De treinamento. Exatamente. Com o passar dos anos vai ficando melhor, né? Mas o começo é difícil, então tem que realmente... E me fala uma coisa que eu fiquei bastante curioso de ver o seu perrengue dessa semana. A neve é uma coisa que interfere muito na aviação aí, tipo, atrapalha assim 90% dos voos, digamos assim? Então depende sempre da quantidade de neve, depende de outros fatores também. Quando neva muito, que dá... A grande questão obviamente, que impacta nos aviões também, que a gente tem que fazer, né, o de-icing, que é o processo de descongelar os aviões, que já leva mais tempo, acaba causando atraso, que gera uma fila gigante no aeroporto para todos os aviões que tem que passar por esse procedimento. Mas também tem as estradas, que você acaba tendo que dirigir muito mais devagar, então atrasa funcionário que tem que chegar no aeroporto no horário não consegue chegar, tem às vezes para transporte público, né? Então é uma coisa, uma bola de neve, literalmente, né? Literalmente. Então tem coisa no avião que às vezes congela, que foi a primeira parte do nosso problema naquele dia, alguma coisa relacionada com o ar-condicionado congelou, a gente teve que voltar pro portão para dar um jeito de descongelar. E você já perdeu o voo por não conseguir chegar por causa de neve?
nunca, porque eu sou uma pessoa muito precavida, então eu saio de casa muito mais cedo. Quando eu vejo que tem a previsão de neve, tipo, eu saio de casa 4 horas antes do voo pra ter certeza que vai dar tudo certo. Teve uma vez que eu cheguei um pouquinho atrasado, foram uns 5 minutos atrasado, mas fora isso não, mas tem que colocar tudo isso no planejamento. Tem algumas coisinhas que eu sei que são um pouco diferentes aí pra cá, mas eu não sei exatamente como. Por exemplo, quantidade mínima de folga. Aqui no Brasil, a gente tem 10 folgas mínimas por mês. Quantas folgas são aí? 10 também? A mesma coisa aqui também. Ai, que maravilha. Nos Estados Unidos é menos. Vamos ver. Descanso mínimo. Também. Aí vai depender da quantidade de tempo da jornada? Depende do tipo de voo, depende do destino. Se a gente faz um voo internacional, tem que ter 24 horas, né? Depois do voo, 24 horas depois que chega na base também. Se a gente está na base, 10 horas. São 10 horas de descanso. 10, Fora da base, em voo doméstico, são 12 horas. Mas varia dependendo. É similar ao nosso, só que o nosso nunca é menos que 12 horas. Quanto a reserva e sobreaviso, imagino que também tem aí reserva e sobreaviso, né? E aí, como é que funciona em questão de quantidade? Tem limite de quantidade no mês? Tempo mínimo de acionamento, se for o stand-by em casa? Como é que é? Então, aqui na Canadá, na WestJet, normalmente a gente tinha, né, os nossos voos e uns 5 dias de reserva no mês. Não todo mês, mas a maioria. Na Air Canada, normalmente quem começa, quem é muito júnior, fica na reserva direto, até você ter uma certa seniority para conseguir, né, ter um bloco, que a gente chama aqui. No meu caso, eu dei muita sorte, porque por conta dos idiomas serem tão necessários, principalmente o alemão, eu tô tendo um bloco na maioria dos meses. Só teve 2 meses até agora que eu tive reserva. Então, varia também dependendo do idioma, né, e da demanda. Mas quando a gente está em casa, eles ligam até, no mínimo, 2 horas antes da partida do voo, que dependendo de onde você mora, é bem corrido, aqui, né? Em São Paulo tem a regra de ter que acionar 2 horas e meia antes, por causa exatamente dessa questão de confusão. Mas em bases menores, assim, por exemplo, Porto Alegre, que tem um aeroporto só. Brasília, que também é um aeroporto só, é 1h30. Então, tem uma regrinha aí porque aqui em São Paulo são 2 aeroportos, né? Então, a regrinha aí em cima disso. Você estava falando aí da reserva e aí do bloco. O bloco seria a chave de voo, né? Quantas chaves de voo você costuma fazer assim por mês? Estando agora no internacional, né? Em quantos idiomas você fala, que eu tô curioso agora? Eu brinco que são 4,5, que o meu francês tá mais ou menos assim, eu consigo me comunicar, mas com uma certa dificuldade, ainda mais porque aqui eu aprendi francês da França e aqui eles têm o sotaque do Quebec, que é bem, bem diferente. Eu falo inglês, alemão, português, espanhol e o francês, mais ou menos. É bastante coisa, Lu. Isso. Eu sempre gostei de idioma, né? Sempre investi bastante em aprender, morei fora também. Tá, e aí, quantos voos no mês você faz, mais ou menos? Então, depende, porque normalmente eu tenho alguns internacionais e alguns domésticos, né? Por causa do francês, porque eu me qualifiquei, meu francês foi suficiente para me qualificar. Então, eles me dão muitos voos domésticos que eu preciso por causa do francês. Então, por exemplo, se é um mês que eu tenho bastante internacional, eu faço 4 internacionais e um doméstico. Por exemplo, mês que vem eu só tenho um internacional, então eu tenho umas 5, 6 bate-voltas domésticos, assim. Então, varia bastante de mês para mês, né? Porque até a empresa tem muito voo que é por temporada. Então, por exemplo, eu vou para Frankfurt, que eu faço muito, nessa época de inverno só tem 2. Na época do verão são 3, aí eu faço bem mais, né? E eu tenho outros voos, por exemplo, para Espanha, né? Barcelona, Madrid, que não tem agora no inverno, só volta
no verão. Então agora essa época de inverno, principalmente, eu faço mais doméstico do que internacional, então acaba sendo uma quantidade maior, que são voos mais da curtos, empresa, né? Também, né? Você meio que já respondeu a minha próxima pergunta, mas vou perguntar mesmo assim. Você estava falando que você entrou e já tirou aí 7 aviões, né? Carteira de 7 aviões. 9 aviões. Você chegou já tirando as 9 carteiras aí. Então, eu entendo então que talvez você faça todos os voos da empresa, né? Não tem aí uma distinção de grupo por hierarquia para quem faz os voos internacionais, regionais, etc. Não tem. Inclusive, quem está na reserva, que começou agora, pode ser chamado para fazer Dubai ou pode ser chamado para fazer Montreal, entendeu? Para ganhar o todo bloco, mundo de acordo. a chave de voo, isso vai mais do idioma que a pessoa tem credenciado. E você faz o credenciamento já na seleção ou faz depois? Como é que é? Você pode fazer depois, se por acaso, vamos dizer, os meus foram todos na seleção, mas vamos dizer que, por exemplo, eu não tivesse passado no francês, aí eu poderia estudar e pedir para fazer novamente a qualquer momento. Para tentar Muito interessante. me qualificar. Me conta um negócio, como é que é as férias? Essa é uma das poucas coisas do Canadá que eu não gosto. São só 2 semanas de férias aqui, né? Em geral, não só na aviação, né? Em todas as profissões. Depois, com o tempo, quando você vai ganhando tempo de empresa, vai aumentando um pouquinho mais. Mas no meu caso, por exemplo, esse ano eu acabei de pedir os meus dias de férias. Eu tenho direito a 22 dias, porque né, eles dão os dias legais e eles somam os feriados, né? Como a gente normalmente trabalha os feriados. Uma coisa legal eles da aviação, os feriados, né? Nessa conta. Né? Exatamente. Mas assim, é uma coisa que eu não sei como é que funciona para você, mas eu tenho 10 dias mínimo de folga, mas normalmente eu consigo 15, 14. E aí, se eu quiser colocar em seguida, dá até para, né, tirar um bom período de descanso, dá para fazer uma viagem, dá para fazer alguma coisa. Também dá, mas acho que depende então, muito também do momento que a aviação está vivendo. Nesse momento aí que as empresas estão tendo realmente uma retomada agora aqui no Brasil, demorou, né? Mas agora está tendo uma retomada, então todas as empresas estão voando mais, então tá vindo 10 folgas certinho. E aí, como vem 10 folgas para todo mundo, ninguém tem folga também para conseguir trocar. E aí as chaves, e aí a regulamentação é bem apertada na questão de regras, e aí fica bem difícil de conseguir trocar qualquer coisa por folga ou outro voo e conseguir fazer essas coisas. Mas aí a gente pode pedir folga no mês, não as 10, mas a gente pode pedir alguns dias de folga no mês. Então dá até para juntar final do mês com o começo do outro e conseguir aí uma semana para poder fazer alguma coisa. Poder descansar também, aqui a gente faz isso também. Por enquanto a gente tá, realmente varia de acordo com o momento, tem épocas que são muito mais corridas, mas nesse momento a gente está mais tranquilo, porque é baixa temporada aqui, mais ou menos, né? Então, no inverno, a empresa contratou muita gente no ano passado, né? Depois da recuperação, nesse processo de recuperação. Ela chegou a mandar muita gente embora na pandemia? Tem bastante. Mandou sempre temporário, né? Foi só a gente chama de layoff temporário, um afastamento temporário, e depois as pessoas foram sendo chamadas de volta de acordo com esse pessoal que foi afastado aí durante a pandemia voltou e eles já contrataram mais gente ainda. Não necessariamente todo mundo voltou, porque a Air Canada é uma empresa bem estável, que as pessoas gostam de fazer carreira, né? Então eu já voei com pessoas que estão na empresa há 40 anos. Então, muita gente, durante a pandemia, também se aposentou, outras pessoas começaram a estudar e foram fazer outra coisa. Então, muita gente voltou, mas não todo mundo, e aí contrataram. E ainda fazendo contratação? Também. Tá, não para Toronto, eles estão contratando agora para Vancouver e as turmas são grandes aí, imagino. Quando eu fiz o meu treinamento, estava tendo treinamento em 3 bases ao mesmo tempo. Nossa, mais ou menos 100 pessoas por base. Eu ia te perguntar um negócio que me fugiu agora. Você tinha falado
Essa questão toda aí da demissão em massa, que muita gente voltou e tal, muita gente se aposentou, e aí eu ia te perguntar, era isso, eu ia te perguntar, aposentadoria especial não existe, eu acho, mas como que funciona a aposentadoria aí? As pessoas se aposentam de fato? Porque 40 anos de aviação é muita coisa. Sim, não é. Quem faz isso gosta muito. O bom de você ter 40 anos é que você monta o seu horário, né? Se você quiser fazer 2 viagens no mês, pega 2 viagens longas, você completou o seu dever do mês e não precisa fazer muito mais coisa. Então, assim, as pessoas ficam até o máximo possível, que todo mundo gosta, e de vez em quando aparecem esses, né, pacotes de aposentadoria especial que eles oferecem, né? Algum tipo de compensação extra, e a pessoa, quando se aposenta com os benefícios, né, pro resto da vida, Isso né? é sensacional. Aqui vai muito de empresa para empresa, não são todas as empresas que oferecem. E as que oferecem também aí tem alguns pré-requisitos, então você tem que ter, eu não lembro agora de cabeça, mas vamos dizer, 20 anos dentro da empresa, 25 anos dentro da empresa para poder aposentar e ter todos os benefícios. Então, tem umas regrinhas aí, mas algumas empresas oferecem também, mas não são todas de fato. Não, essas pessoas que eu conheci, que já estão há 35, 40 anos, a vida delas é um sonho. Elas vou fazer uma viagem para Geneva, vou ficar 3 dias e volto. Assim, eles pegam os maiores pernoites, né? Faz um voo no mês, porque pode escolher. Volto, assim, porque eles conseguem. Nossa senhora, isso é Acabou, sensacional. Quero fazer minha escala assim também. Vou fazer um Punta Cana todo mês e só. E tá ótimo. Quem sabe um dia. Vocês fazem Punta Cana, não fazem? Eu acho que eu já vi vocês por lá. Sim, mas é raro ter pernoite. Normalmente é um bate-volta daqueles. Daqueles bem cansativos. Que tristeza. Gente, eu vou ler alguma das perguntas. Que é uma escala assim também, né, Tarso? Pois é. Eu vou ler alguma das perguntas que mandaram aqui na caixinha. Como é a área para um homem de 28 anos? Idade. Idade pega aí? Não, como eu falei, tem gente que, né, quem tá voando há 40 anos já tem mais de 60, já trabalhei com gente na casa dos 70, fiz treinamento com pessoas que estavam começando na casa dos 50, algumas empresas exigem no mínimo 18, outras no mínimo 19, depende de onde a província onde a empresa é baseada, a maioridade é diferente para isso. Tem um contrato com 18 também mínimo? Isso tem. Em algumas empresas, sim. E mais nenhuma pede o mínimo tipo de 21? Legal. Porque alguns países é 21, né? Pela questão de poder servir álcool, né? Então aqui a idade para servir álcool em algumas províncias é 18 e em outras é 19, nunca mais. Perguntaram aí, eu não vou te perguntar a sua média salarial por mês, porque eu sei que isso é bastante impossível de ser respondido. Mas o salário muda muito de empresa para empresa ou a gente tem aí um piso salarial para a classe? O salário por hora, pelo menos nos primeiros anos, começa parecido. Obviamente que eu acho que ser uma empresa menor com menos destino e tal, o teto é mais baixo do que na Canadá. A Canadá tem mais possibilidades e o que muda bastante é a diária, né? A gente chama de per diem, que é o expenses, né? Que é o dinheiro livre de imposto que a gente recebe para usar no pernoite, mas que na verdade a gente praticamente sempre conta como parte do salário, pelo menos nos anos iniciais, né? Quando você faz uma viagem internacional, é mais do que... É sempre baseado, pelo menos pela Canadá, baseado no custo de vida local, né? Isso muito inteligente. Então, eu vejo outras empresas fazendo isso, e aqui no Brasil é sempre $21, independente do país que você está. Então, assim, se eu vou com $21 para comer na Argentina, é muito diferente do comer com $21 nos Estados Unidos. É muito diferente. E aí, às vezes, dá uma pesada essa diária internacional aqui, eu não vou mentir, não. Então, calcular em cima disso, eu acho muito melhor, assim. Eu sei, nem sempre vai ser alto, mas pelo menos sempre vai ser
uma média ali, né, que faz sentido. A hora do salário mínimo aí no Canadá, eu sei que varia de província para província, mas é entre 12 e 15 dólares, não é? A hora de voo vai nesse valor também? Uhum. Não, a hora de voo começa nos 28, 29, depende, 25 em algumas outras companhias, depende. Mas é porque tem que levar em consideração que uma pessoa que ganha 12 a 14 por hora, ou 12 a 15, normalmente trabalha muito mais horas do que a gente, né? Porque eles trabalham 40 horas por semana, 160 horas por mês. A gente, o nosso mínimo garantido é 65, 75 horas por mês, então você ganhar 28, 30, é só trabalhar 75 horas. É uma coisa, você ganhar 15, trabalhar 160 horas, né? Então é diferente. Às vezes as pessoas olha, 28 dólares por hora, uau, é muito, mas não é. Você vai trabalhar 4 horas, porque a pessoa vai fazer 44 na semana. Menos horas. Mas você também tem... Sim. Aqui a gente tem a hora normal, aí a hora dobrada, que seria noturno, feriado, domingo, e a hora triplicada, que seria o domingo / feriado, só que de noite. Tem essas variações de valor de hora? Não tem? Não. Poxa, aqui é tudo a mesma coisa. Não. Aqui é tudo a mesma coisa. Essa variação de hora faz muita diferença no salário, porque, bom, se você não tá fazendo boas horas também, seu salário não vai ser bom. Mas se você tá fazendo horas especiais bastante, nossa senhora, você pode voar 50 horas e tirar um salário incrível, entendeu? É por isso que eu tento explicar às vezes aqui que o salário varia muito, porque varia muito por causa dessas questões. Eu tô chocado de não ter. É uma coisa assim que eu acho essencial. Pô, viajar, trabalhar a noite toda é muito cansativo e tal. Tem que ter um a mais. Vai variar o preço o que a gente ganha pela refeição, né? Na diária. Se é jantar, se é almoço, se é café da manhã, varia um pouco, mas a hora é isso. Independente. Vou puxar mais umas perguntinhas. Pois é. Existe algum curso que eu poderia fazer? Por exemplo, Customer Service para ajudar no currículo? Existe, mas não necessariamente você precisa fazer um curso, né? Tendo uma experiência de trabalho. Trabalhar em hotel, atendendo cliente novo. Trabalhar em hotel, em loja, qualquer coisa, restaurante, qualquer coisa que você tenha experiência. Não precisa a questão do visto de tripulante pode ser negado pelo consulado americano? Bom, pode. Pode. O consulado americano pode fazer o que eles quiserem, né? A gente não tem nenhum controle sobre isso, mas normalmente quando você vai pedir o seu visto, você já está com uma carta da empresa dizendo que você é empregado. É mais fácil porque tem essa carta? Então, gente. Não vou mentir que não é. Mas já vi também muitas pessoas aí tendo visto negado. Já vi também. E aí fica sem fazer esses voos, infelizmente. Não tem o que fazer. Como você aprendeu tantos idiomas? É uma boa pergunta. Porque isso não é bastante coisa. Sim. Então, o inglês eu meio que comecei a aprender traduzindo música, assistindo Friends, e depois, mais tarde, eu já fui fazer um curso, já estava no nível intermediário, né? Curiosidade mesmo, consegui aprender bastante coisa sozinha. Quando eu tinha 17 anos, eu fiz intercâmbio para a Alemanha, morei um ano lá, então por isso que eu falo alemão. Né? Só que, obviamente, que isso faz muito tempo, então agora, quando eu estava perto de conseguir meu passaporte canadense, eu contratei uma professora maravilhosa que me ajudou com umas aulas particulares e trouxe tudo de volta, né? Eu continuo fazendo aula, porque, né, fazia muito tempo que eu não falava. Que é mais o espanhol? Eu morei no Chile 4 anos, então acabei aprendendo lá. E o francês, desde que eu cheguei, depois, sei lá, uns 3 anos que eu estava aqui, eu comecei a ver que a quantidade de vagas de emprego é muito maior para quem fala francês, sempre é mais fácil. Eu falei, bom, vou ter que aprender esse negócio. Mas eu tenho uma relação de amor e ódio com o francês também. Tenho uma professora maravilhosa do Brasil que me ajudou a conseguir me qualificar, mas assim, eu tenho ainda falta para estar 100% fluente. Preciso em algum momento retomar. Então você aprendeu, você já morou na Alemanha, já morou no Chile, agora mora no Canadá, já morou no Brasil. Muitos lugares. já tá mudando e vai morar em outro lugar também. Eu aposentei e tô indo morar no Caribe. Não.
Só talvez quando aposentar, mas por enquanto eu cansei, porque esse é um processo de se mudar e se readaptar e, né, conseguir tudo de novo, é um processo bem Tem mais algumas perguntinhas aqui. Como é o processo seletivo da WestJet? Estou pretendendo começar por lá, porque ainda sou PR. Permanente, E ainda não tenho tenho cidadania. Como é o processo? O processo, bom, já faz quase 5 anos que eu fiz o processo deles, né? Mas imagino que ainda continue sendo parecido. Você vai ter análise de currículo, vai ter entrevista individual, entrevista em grupo, tem uma entrevista mais comportamental, tem teste de idioma, né? No meu caso foi por vídeo, aquele software que, né, tem tipo um robozinho falando e você grava as suas respostas. No meu caso, o robozinho falava português de Portugal. O que mais? Aí depois tem exame médico. E depois tem o treinamento. O treinamento é parte do processo seletivo, né? Porque a gente depende de passar, né? O treinamento Mas na hora tem prova quase todo você dia. já tá com um contrato? E depende de passar. Você já está contratado, a gente ganha o salário mínimo, né, por hora, só que você pode ser mandado a qualquer momento. Assim, na primeira semana tem uma prova, você não passou na prova, você tem uma chance depende da empresa, tem uma chance ou duas de tentar de novo, não passou, tchau, muito obrigada, entendeu? Você tem, é bem rigoroso e bem ser avaliado o tempo inteiro. Você quer um emprego, estuda para não reprovar no treinamento. Aqui é muito raro as pessoas serem desligadas durante o treinamento por causa da questão de CLT, que tem uma burocracia aí, a gente sabe. Então, eu também acho que os processos seletivos no Brasil acabam sendo muito mais rigorosos exatamente por causa dessa burocracia que existe para um desligamento. Mesmo sendo um período de experiência. Significa que ninguém é demitido na época de treinamento? Não, não significa. A galera também pode ser desligada, porque, gente, não dá para avacalhar, não. É um emprego, né? Não, você não tá a passeio. Com certeza. Deixa eu ver, peraí. Aqui. No caso do visto ser negado aqui no Canadá, o americano, no caso, imagino eu, porque está relacionado à outra pergunta lá. Eu ficaria sem os voos ou a empresa não contrata? Eu acredito que você tire o visto depois que você entra na empresa, né? Então você já está contratado, fica sem os voos. Não. Eu tive que o visto foi o pré-requisito para começar o treinamento. Inclusive, eu tive que correr porque eles demoraram para me avisar. E eu que fui e falei, gente, eu não tenho passaporte canadense, não preciso de visto. Precisa, aí não consegui vaga em Toronto, tive que ir para Quebec, porque não me deixaram começar, não iam me deixar começar o treinamento se não tivesse visto, entendeu? Não tem, porque, inclusive, quando eu estava no processo de tirar o passaporte canadense, que eu fico sem o meu status de residência permanente, né? Porque durante a cerimônia eles fazem você cortar o cartão, aí você fica meio que num limbo, assim, aí a WestJet não me deixou voar. Você não pode voar sem o passaporte, porque sem o documento, porque eu consigo, com o meu passaporte brasileiro só, eu consigo sair do Canadá, mas eu não consigo voltar. Então, porque imagina, a gente voa, porque Toronto é do lado da fronteira, imagina se já viu um voo, você para nos Estados Unidos, você não tem como ficar lá, entendeu? Isso faz muito sentido. O que você achou que foi, assim, a parte mais difícil aí de toda essa sua experiência relacionada à aviação e até mesmo ao Canadá? É realmente o que o pessoal diz, o inverno é a parte mais difícil? Porque a gente já viu que ele interfere aí grandemente na vida da aviação, né? Mas é a parte mais difícil aí de toda a realidade canadense? Eu acho que talvez, pode ser. Eu não me abalo muito assim com o inverno. Eu sei que tem muita gente que, né, acaba ficando mais, não sei se depressivo, porque, né, no dia de frio não é a mesma coisa. O verão aqui parece outro país comparado com o inverno. São dois mundos muito diferentes, são outras atividades que você pode fazer. Mas eu já tô, assim, bem adaptada com o inverno. Acho que o mais difícil é estar longe da família mesmo, né? E é mais complicado porque eu vim pra cá sozinho. E o começo no Canadá é difícil, quando você chega sem ter experiência de trabalho aqui, conseguir o primeiro emprego é diferente, é difícil, depende do emprego, né? Se você quiser trabalhar num escritório, alguma coisa do tipo, é mais complicado, porque você não tem nenhuma experiência aqui, então eles não valorizam tanto o seu currículo.
acho que é isso, assim, na aviação, quando eu comecei, embora meu inglês fosse fluente, eu sofri com o treinamento, porque era muito É uma linguagem acelerado. diferente, E eu né? não tinha conhecimento de vocabulário de aviação, então às vezes eu não sabia se eu não estava entendendo a palavra porque era uma palavra só do inglês ou se era um termo técnico da aviação que eu não conhecia, então foi Você complicado mencionou essa acompanhar questão da família, ritmo, mas depois agora que que você está numa empresa que faz voo para o Brasil, você consegue pegar voo para o Brasil e ver sua família? Assim, isso facilita, tipo, de ver a família no pernoite? Sim. Sim. Meus pais moram em Curitiba, né? Então é um pouquinho mais difícil. Se fosse em São Paulo, seria muito mais fácil. Mas é bem mais tranquilo, com certeza, né? O custo do voo é mais tranquilo e por eu conseguir voar com a minha própria empresa, eu tenho um pouquinho mais de prioridade, porque quando eu trabalhava com a WestJet, eu tinha que pegar alguma das companhias aéreas americanas, então a sua prioridade vai lá embaixo, porque você não é funcionário da empresa, né? Mas é ótimo, assim, eu já fui um ano, já mas fui, aí você acaba, como é vezes. Curitiba e aí não tem voo para lá, você acaba indo mais de folga / férias mesmo, né? Não dá para ir no pernoite, infelizmente. Tem que ser. No pernoite não tem jeito. Às vezes meus pais vão me encontrar em São Paulo, quando cai final de semana. Maiores Assim, de 24 horas em São Paulo, porque você mencionou esse de 24 horas, né? Mas aí se tivesse tipo um voo de 3 dias em São Paulo, aí a família vem pra cá turistar, fica mais fácil. Então, quando você dá sorte, mas eu acho que eu ainda sou muito júnior para isso, só quando eu tiver alguns anos de seniority, eu não sou uma das pessoas que faz esse bate-volta de Buenos Aires. Porque a gente vai para lá com um avião que requer 10 a 12 tripulantes, e no que a gente faz para Buenos Aires só precisa de 8. Então, alguns sortudos ficam no hotel e o resto faz o voo. Então, acaba tendo quase 3 dias. Faz muito sentido. Uma hora você chega lá, Lu. Calma. Mandaram aqui essa pergunta, Rose. No seu ponto de vista, o que é essencial para ser uma comissária? E o que conta? E conta uma curiosidade de algum perrengue que você teve que contornar. Gente, perrengue, para quem tá seguindo a Lu essa semana, já viu que ela teve que sofrer, que ela sofreu essa semana. Se você puder contar essa história aí do que você fez dos stories, que eu acho bastante interessante desse perrengue que você passou aí, dessas 48 horas de voo. E aí, o que você também acha que é essencial para ser comissária? Tá. Vamos lá, essencial para ser comissária é gostar de lidar com pessoas, assim, né? Porque a gente trabalha com algumas pessoas, não sei se deve ser a mesma coisa aí para você, que já tem 30, 40 anos de empresa. Algumas continuam sendo apaixonadas, outras já não suportam lidar com pessoas e tentam se esconder nas galleys, né? Mas não adianta, porque embora não tenha que lidar com passageiros, vão lidar com o resto da tripulação, então você tem que estar sempre disposto a lidar com pessoas muito diferentes, né? Idades, culturas. Isso é muito verdade. Na hora da seleção a gente fala que adora isso, né? Mas realmente é uma das partes mais difíceis da profissão. Com certeza. Eu acho que você tem que saber muito bem ficar sozinho e se virar sozinho, porque se você chega num pernoite na Alemanha e ninguém da tripulação quer sair com você tem que ficar bem ficando sozinho, trancado no hotel, tem que ficar bem se virando sozinho. Esse ponto que você trouxe é ótimo, porque traz totalmente a contradição da nossa profissão. Você tem que se dar muito bem com pessoas e gostar de lidar com elas e de trabalhar com elas e atender elas. E ao mesmo tempo você tem que gostar de ficar sozinho, porque você vai ficar muito tempo sozinho. Ou seja, você é uma pessoa que gosta de pessoas ou você é uma pessoa que prefere ficar sozinho? Tem que ser os dois. Mas eu acho que é o equilíbrio ideal, porque você fica rodeado de 400 pessoas e depois você tem paz pra ficar totalmente sozinho. Depois você volta, você lida com mais 400 pessoas, depois você fica totalmente sozinho. Então, pra mim, mas é difícil isso daí na questão de personalidade. Não. Sim, não é pra todo mundo, como a gente estava conversando antes, não é pra todo mundo. Eu acho isso, lidar com pessoas e saber ser totalmente flexível para trabalhar em horários doidos, tá? Perder feriado com a família, perder datas importantes com a família, não ser tão apegado em relação a isso, né? Porque principalmente no começo você não vai conseguir escolher absolutamente nada, vai ter que fazer o que a empresa te manda fazer. E é isso. Quanto perrengue dessa semana? Foi excelente, eu acompanhei tudinho. Então,
a gente estava com o voo agendado para São Paulo às 9h35 da noite. Conseguimos fazer, era um dia de tempestade de neve, a gente já estava psicologicamente preparado, porque todos os voos do aeroporto estavam atrasados, menos o nosso. Conseguimos embarcar na hora, saímos na hora, e quando a gente estava taxiando, quase pronto para decolar, a gente recebe uma mensagem dos pilotos falando que deu um problema, congelou alguma parte do sistema de ar-condicionado e a gente ia ter que voltar pro portão. Volta pro portão, vem os técnicos de manutenção, ficam lá um tempão tentando resolver, aí tem que reabastecer, etc e tal, saímos de novo. Aí vamos, ficamos um tempão. Essa segunda vez acho que a gente ficou umas 2 horas na pista, porque, né, fila para fazer o descongelamento do avião, né, que a gente chama de de-icing. Nesse meio tempo, a pessoa que estava fazendo o spray desse fluido colocou muita pressão quando espirrou o fluido na porta, então entrou de-icing fluid, né, o líquido de descongelamento dentro do avião, então já tivemos que limpar tudo isso, já uma loucura. E depois que o avião passa pelo processo de de-icing, tem uma equipe que checa para ver se está tudo certo, se está, né, para dar o ok para a gente ir. E alguma coisa aconteceu nesse teste que não acabava. Nesse meio tempo, uma senhora começou a passar mal. Aí ela começou a passar mal, e a gente acha que foi um ataque de pânico, porque depois ela estava tremendo muito, suando, né? A gente chamou o médico, voltamos pro portão na hora que, assim que foi possível. Isso já eram quase 4 horas da manhã. Era para ter saído às 9h30 da noite. Caramba. E nem decolou. A gente estava com 4 pilotos. Teoricamente você consegue fazer estender um pouco o período que eles se revezam, né? A gente já sabia que ia passar do nosso máximo legal, mas aí é a nossa opção, se a gente quer ficar ou se a gente quer sair. E se a gente ficar, a gente ganha uma compensação extra, né? Todo mundo já tinha decidido que ia ficar. E no caso aí os pilotos falaram que iam desistir, porque eles já tinham, né, passado, chegou no momento que eles tinham que decidir se continuavam ou não, resolveram desistir. E então cancelaram esse voo, só que remarcaram, isso eram 4h30 da manhã, cancelaram 4h30 da manhã e remarcaram para o mesmo dia, meio-dia. Não nem para dormir. Então a gente pediu hotel, mas não tinha disponibilidade de hotel, porque por conta de tanto cancelamento todos os hotéis estavam lotados. A gente conseguiu dar uma cochiladinha no avião ali, depois que os passageiros saíram por 1 hora, até que expulsaram a gente foi para nossa salinha no aeroporto, cada um sentou num sofá, deu uma cochilada lá como deu, e aí fizemos o voo para São Paulo finalmente. Foram 27 horas, né? O voo para São Paulo normalmente demora 9 horas e meia, 10 horas. Acabamos levando 27 horas para chegar em São Paulo. E aí, Buenos Aires. Aí tivemos 10 horinhas de descanso, ou seja, você contando quase 1h30 para chegar no hotel, mas 1h30 para voltar, dormimos 5 horinhas, em Buenos Aires, volta. É isso, pretendo dormir os próximos 6 dias. Eu super te entendo. Eu, inclusive, queria te agradecer. Eu te agradeci no começo do vídeo, mas queria te agradecer de novo por estar participando dessa live, porque depois desse perrengue que você passou, nossa senhora, se você falasse vamos remarcar, eu super entenderia também, porque, gente, é pesado. Não consegui. Eu faço um madrugadão. Lu, eu faço um madrugadão. Não precisa ser muita coisa, não. Um madrugadão. Eu já fico 3 dias estragado. Meu organismo já não sabe mais o que está acontecendo. Não sabe. Sim. Não é. É complicado, imagina 27 horas. E assim, com o passar do tempo, o peso aí dessas loucuras que a gente acaba fazendo vai ficando assim, muito maior. E aí o organismo fala, você tá maluco? E sem contar a fuso horário, né? Pro Brasil não é tanto, porque o Brasil só tá 2 horas na frente, então nem conta tanto, mas quando eu fico indo pra Alemanha 4 vezes no mês, nossa, 6 horas a mais, volta, 6 horas a mais, volta. Chega assim, eu demoro às vezes semanas pra me recuperar, que aquela sensação de cansaço físico constante, né? Aqui a gente tem uma RBAC, né? RBAC 117, que é a desculpa, é a RBAC da fadiga. Então a gente tem uma regulamentação que cuida só de fadiga, para que a gente, por exemplo, essa questão de a gente pode escolher se a gente segue ou não, aqui a gente não pode estender, não vai ganhar compensação, vai ganhar multa se estender. A gente não pode estender por uma questão de exaustão mesmo,
de segurança, exatamente. Né? E aí essa RBAC 117, ela também tá aí para isso, para colocar aí quando tem que dormir, quando não tem que dormir e cuidar da fadiga. A RBAC é a lei da fadiga, digamos assim. Vocês têm alguma coisa aí para dar essa nivelada, essa protegida? Sim, tem limite, né? Mas tipo, nesse caso, acho que a empresa espera mais uma autoavaliação, né? Você tem condições, você tem que levar em consideração, eu estou bem agora, mas vou estar bem daqui a 10 horas, né? A hora que a gente estiver pousando, então com certeza tem limite, principalmente os pilotos. Mas assim, tem limite, mas a gente sabe que a gente pode escolher seguir. No caso, se só eu na tripulação escolho não seguir, será que não existe algum tipo de represária, alguma coisa assim? E mesmo que não exista, será que as pessoas não têm medo desse tipo de coisa? Não, de jeito nenhum. Inclusive, a gente conversou, a decisão é individual, né? Cada um decide. Se uma pessoa quiser sair, aí cabe a companhia chamar alguém que está na reserva, chamar alguém que está no stand-by e seguir com o voo, então tem que cancelar. A nossa opção passou das horas. Nesse caso desse voo, eram 14 horas de jornada, que era o máximo permitido. A partir daí, deu 14 horas e 1 minuto a previsão da jornada. Cada um faz o que quer e ninguém julga ninguém. Porque é uma questão de você ter condições. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem essa lei aí que regulamenta essa questão de fadiga, porque eu não acho que o pessoal diria, tipo, não assim, sem medo. O pessoal aqui tem muito mais medo de represálias e punições depois por qualquer decisão que se tome, mesmo que ela esteja aí paramentada em cima de lei. Então, assim, quando você vai negar, você tem que tomar muito cuidado em como você vai negar alguma coisa, sabe? Aqui em qualquer uma das empresas. Então, tipo, olha, eu não tô falando que eu não vou fazer, não é isso. Eu não tô me recusando de forma alguma. Eu adoraria fazer. Mas é que, assim, tá vendo essa lei? Sim. Dá uma olhadinha nessa lei e me fala você se eu posso ou não. Entendeu? Você sempre tem que... É assim que funciona aqui. Então... Por isso que eu perguntei isso de não ter medo de represália. Nossa, seria excelente só poder falar, olha, eu tô exausto, não tem condições. Não, é claro que tem que levar em consideração que, óbvio, eu vou de 10 horas, mas a gente não fica 10 horas trabalhando. A gente tem uma pausa, né? Que a gente, nesse avião, a gente tem um compartimento de descanso, onde a gente consegue subir, descansar um pouquinho, se recuperar para o próximo serviço. Então, não é assim... uma coisa que você está trabalhando 24 horas. Óbvio que a situação que a gente teve que ficar descansando no aeroporto está longe de ser ideal, mas a gente tem a nossa salinha, pode ir lá dar uma deitada, uma descansada. Então, tem essa questão também. Mas a empresa sabe que não tem a menor condição de obrigar ninguém, porque não é legal, né? E a gente pode desistir assim que estiver passando. Gente, se vocês tiverem mais alguma pergunta, agora é a hora de mandar, que a gente tá chegando no final da live. Eu tinha visto uma aqui para trás que eu tinha passado, que era a questão da idade, que você já respondeu, 18 ou 19, depende da base, né? Mas aí, referente a isso da idade, por exemplo, um exemplo aqui, gente, tô falando totalmente aleatório. Vancouver, que é uma base, contrata aí com um mínimo de 18. E aí Montreal com um mínimo de 19. Eu me candidato já para a base sabendo disso? Ou eu posso, tipo, me candidatar e ele fala, não, você para essa base que você tem essa idade? Não é de acordo com a base nesse sentido, é de acordo com a província onde a empresa é baseada. Então, por exemplo, a Air Canada, a sede da Air Canada é no Quebec, então a Air Canada segue as leis do Quebec para todas as bases da Air Canada. A WestJet, a base dela é em Calgary, província de Alberta, então a WestJet segue as leis da província de Alberta, então para todas as essa questão aí de províncias e cada uma ter a sua autonomia, digamos assim, é uma coisa bastante maluca, porque a gente sabe que seria mais ou menos parecido com os estados, e aí cada estado também tem meio que sua autonomia, mas não é assim a mesma coisa, né? A gente segue aí mais ou menos uma mesma regra no geral, né? Então, deixa eu ver. Falaram que querem esse perrengue, gente, vocês não querem esse perrengue, eu garanto.
Lu, tu disse que tem pessoas que entram depois dos 40 anos, correto? Tem, sim, já vi pessoas na faixa dos 50 fazendo treinamento. 50, também. 60. Não tem aqui, eu acho que são mais as companhias, tipo, Emirates, as asiáticas são mais, asiáticas, Emirates, Qatar são mais rigorosas com a questão da idade, aparência física. Aqui é bem aqui bem também tá cada vez mais tranquilo, graças a Deus. Essa questão da idade, eu já vi pessoas, não é frequente, até porque se você já chega nessa idade aí um pouco mais avançada, às vezes você já tá com uma estabilidade, uma aposentadoria, alguma coisa, e não quer mais trabalhar. Mas eu já vi gente que aposentou de outra carreira e aí começou a voar. Então, idade aqui, totalmente tranquilo. Lu, obrigado aí pela sua participação. Bom descanso para você aí. Aproveita aí esses 3 dias de hibernação. Obrigada. Aproveitar que tá frio no Canadá e dormir muito. Com certeza. Com certeza. Obrigada a você pelo convite. Sempre muito bom conversar com você. Quando quiser, é só chamar que eu estou por aqui. Obrigada a todo mundo que assistiu. Qualquer coisa é só me mandar a pergunta. Gente, muito obrigado também a todo mundo que assistiu. A Lu já tinha participado aqui, a gente já tinha feito uma outra live, mas na minha loucura de pandemia eu acabei perdendo. Me perdoa, Lu, porque aquela live também tinha ficado bastante legal. E essa live vai pro YouTube, na terça-feira vai estar lá disponível. Então, se você está assistindo pelo YouTube, tem 2 vídeos aqui para você, 2 ou 3 vídeos aqui para você poder ver outras lives aí, outras coisas relacionadas à aviação no mundo, tá? Lu, mais uma vez, obrigado, bom descanso para você. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigada a você. E é isso, Boa gente. semana. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.